GARI 11 ou a LZR11? Qual o melhor? Vamos fazer uma comparação completa aqui para a gente entender qual que é o melhor fundo base 10 entre esses dois, qual que é o melhor fundo híbrido nesse preço de base 10 e qual desses dois fundos está mais atrativo levando em consideração preço teto, yield, margem de segurança, entre várias outras coisas que eu já pesquisei, já analisei e separei para comparar aqui com vocês nesse vídeo. Só que antes da gente começar, me responde aqui embaixo, na sua opinião, qual que é o melhor fundo híbrido hoje no mercado? Eu peguei aqui o GARI e o LZR11 porque são fundos que vocês estão sempre comentando, estão sempre me pedindo essa comparação. Só que na sua opinião, qual que é o melhor fundo híbrido? Seja base 10, seja base 100. Coloca o ticker desse fundo aqui e se você gostar desse vídeo nesse formato, fazendo uma comparação, também deixa aqui a sugestão de dois fundos para a gente comparar no próximo vídeo. Mas sem enrolação, vamos fazer um panorama rápido aqui para você que nunca ouviu falar desses dois fundos ou já conhece os fundos, mas quer saber o que eles estavam fazendo aí nos últimos meses até no último ano. O GARI 11 é o antigo GALG 11, é um fundo que começou pequeno lá em 2020, quem me acompanha aqui no canal sabe, a gente fala muito do GARI 11, e ele já começou sendo um fundo base 10 de tijolo com o objetivo de ser um fundo de logística, só que depois de algumas emissões, ele se tornou um fundo híbrido com imóvel de renda urbana e logística. O fundo fez 6 emissões e uma estratégia que vem performando bem para esse fundo são as compras e vendas que o fundo vai realizando ali em alguns períodos, tanto que 2 eventos importantes que aconteceram no fundo recentemente foram a aquisição dos 15 imóveis do Carrefour, onde o fundo ampliou a carteira ali para 40 ativos, e também a venda do imóvel BRF Visa, que em março de 2025 agora, o GARI concluiu a venda desse imóvel gerando um lucro de 71 milhões de reais com uma TIR de 28%. Então a gestão está sempre ativa ali comprando e vendendo imóveis. Já o LZR11, que também é um outro fundo bem conhecido para quem me acompanha aqui no canal, é um fundo que começou em janeiro de 2018, então ele é um pouquinho mais antigo que o GARI, já fez 7 emissões e nessa pegada de fundo híbrido, ele tem um portfólio que tem vários tipos de ativos. Tem ativos logísticos, escritórios, tem até data centers, então é uma mistura de vários imóveis ali, o que chama atenção também muito para esse tipo de fundo. Recentemente, agora em janeiro, o LZR11 fez a aquisição ali de algumas lojas do Açaí Atacadista, tanto no Rio de Janeiro quanto no Guarujá aqui em São Paulo, e ganhou muito mais atenção do mercado, porque agora em abril ele fez o desdobramento de cotas de 1 para 10, então isso aumentou muito a liquidez do fundo, atraiu muita gente, chamou muita atenção de muitos cotistas, por isso que eu tô trazendo esse vídeo aqui para vocês, trazendo essa comparação. E se você tem algum outro fundo que você gostaria de ter uma comparação aqui no canal, comenta aqui embaixo o nome do fundo, que depois eu vou olhar todos os comentários e eu trago uma próxima comparação para vocês. Bom, aqui em alguns minutos já deu para você ter um panorama rápido do que esses fundos estão fazendo, como que eles estão no mercado e qual é a estratégia. E se você gosta desse tipo de informação rápida, objetiva e sem enrolação, você também vai gostar da minha newsletter semanal, onde eu mando um resumo semanal do mercado para você todo sábado de manhã aí no seu e-mail. Você não paga nada para receber tudo isso e ainda vai ficar informado sobre os principais eventos do mercado, principalmente dos fundos imobiliários. É só você clicar no link que está aqui na descrição e aguardar a próxima edição. Bom, para a gente fazer essa comparação aqui e entender qual desses dois fundos aqui hoje leva melhor, eu peguei algumas informações relevantes aqui que vocês vão poder ir acompanhando aí junto comigo, tá? Eu já peguei o relatório aqui tanto do GARI quanto do LZR11, abri aqui também no Investidor 10 pra gente ir pegando algumas informações. Caso você queira depois assistir esse vídeo lendo o relatório, é só você digitar o código do fundo, escrever RI na frente, você vai conseguir baixar a última edição do relatório dos dois fundos, tá? O que a gente vai levar em consideração aqui? Alguns pontos relevantes, tá? O rendimento recente que o fundo pagou, o último yield, né, nos últimos 12 meses, patrimônio, PVP, liquidez média diária, enfim, são 20 itens que eu separei aqui pra gente conseguir fazer uma comparação e entender realmente qual desses dois fundos aqui tá performando melhor, qual tem os melhores indicadores. Vai acompanhando comigo aí que além de você entender isso, você também vai aprender e muito, porque dessa forma a gente consegue fazer um filtro bem bacana e também eu vou explicando para vocês algumas coisas aqui que estão nos relatórios. Então vamos lá, os rendimentos recentes, né? Qual foi o último aluguel que esses dois fundos pagaram? Vamos pegar aqui o GARI 11, a gente consegue ver a informação aqui bem simples no Investidor 10, pagou 8 centavos por cota e o LZR11 pagou aqui também 8 centavos por cota. Então vamos colocar aqui na nossa planilha esses 8 centavos por cota.
a gente já vai conseguir entendendo qual desses fundos está pagando mais, como foi os rendimentos. Mas aqui uma informação importante, os dois fundos pagaram 8 centavos por cota, mas qual que foi o rendimento mensal? No caso aqui do GARI 11 foi 0,95, do ALZR11 foi 0,81. Então nesse quesito aqui, o GARI 11 ele tá um pouquinho à frente. Então já vamos até colocar aqui um pontinho para o GARI 11, que a gente já sabe que ele está na frente. O dividendo yield nos últimos 12 meses, quanto que esses fundos aqui pagaram nos últimos 12 meses? Isso aqui é só um efeito de comparação para a gente entender como está a performance no ano, tá? Lembrando que rentabilidade passada não significa rentabilidade futura. Então ficar analisando só o yield aqui não é a melhor comparação, mas a gente está querendo tirar um critério aqui de como que os dois fundos performaram nos últimos 12 meses. No caso aqui do ALZR11, 9,29. No caso aqui do GARI 11, 11,94. Então vamos colocar aqui na nossa tabela também essas duas informações. No caso aqui, o GARI também está levando um pouco mais de vantagem. Vamos colocar aqui mais um pontinho para o GARI. Qual que é o tamanho do patrimônio desses dois fundos? A gente pode pegar essa informação aqui dentro do relatório, tá? No caso aqui do patrimônio do GARI 11, a gente tem aqui 1,3 bilhões de patrimônio, né? O GARI fez várias emissões, ele cresceu bastante, então 1,3 bilhões. E aqui o ALZR11 está com patrimônio aqui de 1,2 bilhões. Então o GARI está um pouquinho maior do que o ALZR11. Acho que agora o fundo também vai crescer um pouco mais porque fez esse desdobramento, mas o GARI ainda está um pezinho na frente. Então vamos colocar aqui mais um pontinho para o GARI 11. Como que está o PVP desses dois fundos? PVP é o preço sobre o valor patrimonial. Então a gente pega o preço e faz a divisão pelo valor do patrimônio. A gente vai encontrar o PVP, que existe aquela regrinha, né? Acima de 1 pode estar ficando caro, igual a 1 está no preço justo, abaixo de 1 está barato. Só que no fundo de tijolo, como a gente tem os imóveis sendo reajustados pela inflação, podem ter muitas construções ali que valorizam o imóvel, a gente ficar olhando somente o PVP é um erro. Por isso que a gente faz o preço teto e a margem de segurança, que depois eu vou mostrar para vocês aqui nessa planilhinha, que depois você vai poder baixar de graça aí para você também poder fazer o preço teto dos seus fundos imobiliários, tá? Mas aqui só em critério de desempate para a gente entender mesmo, vamos ver como que tá aqui o PVP desses dois fundos. Então o PVP do GARI 11 tá 0,97, do ALZR11 0,96, praticamente empatado aqui, mas o GARI ainda tá um pouquinho na frente. Então vamos colocar aqui mais um ponto pro GARI 11. Ah, eu me esqueci aqui no comecinho, né? Aqui, ano de início, o ALZR11 começou antes do GARI, então tem mais tempo de gestão, tem mais tempo de histórico. Vamos colocar aqui o pontinho também pro ALZR11. Liquidez diária média. O que é a liquidez? É a quantidade de cotas que é negociada diariamente. Então, quanto mais liquidez, mais fácil a gente comprar e vender. Vamos ver como que tá a liquidez aqui do ALZR11. Mais de 2 milhões e do GARI 11, 4,59. Então, mesmo a ALZR11 fazendo aqui o desdobramento, né, fez recentemente, aumentou a liquidez, mas o GARI 11 ainda tem uma liquidez um pouco mais alta. Então, por enquanto aqui no critério de desempate, o GARI 11 está levando vantagem. Número de cotistas. Como eu comentei, o desdobramento do ALZR11 começou a atrair muito cotista para a base. Então, ele vai acabar crescendo a base de cotistas. Só que vamos ver como que tá aqui a quantidade de cotistas dele no momento. Ó. 153 mil cotistas. Acho que o GARI já deve ter bem mais do que isso, né? 354. É praticamente aqui o dobro. Então, nesse critério de desempate, vamos colocar aqui também, o GARI 11 também leva essa vantagem. Taxa de administração e taxa de performance. Por que é bom a gente analisar isso aqui quando a gente vai analisar um fundo? Porque a taxa de administração é a taxa que o próprio fundo cobra para fazer a gestão dos imóveis e a taxa de performance é o bônus que a gestora recebe por entregar um resultado acima de um benchmark, né? Geralmente esse benchmark pode ser 100% do CDI, 150% do CDI, IPCA mais 6, IPCA mais 7, depende muito ali de cada fundo. No caso aqui do GARI 11, a gente tem uma taxa de administração que gira em torno aí de 0,94 a 1% e o ALZR11 0,20. Então nesse caso aqui, o ponto vai para o ALZR11 porque cobra uma taxa bem mais interessante, né? Isso aqui no final das contas acaba saindo no bolso do cotista. E taxa de performance, a gente pode olhar aqui dentro do relatório que o GARI 11 ele cobra aqui, ó, taxa de performance 20% sobre o QCD, o benchmark IPCA mais 6. Já o ALZR11 ele não cobra essa taxa, né? Ele cobra aqui a gestão, a administração e a escritura. Então ele não cobra taxa de performance. Então nesse caso aqui, o ALZR11 ele leva vantagem porque ele não tem esse tipo de cobrança. Eu gosto de deixar bem claro aqui que não tem problema a gestão cobrar uma taxa de performance, porque essa taxa só é paga quando o fundo entrega um bom rendimento. Só que é bom analisar esses pontos aqui porque tem fundo que cobra uma
taxa ridícula. Tem fundo que cobra 100% do CDI, um benchmark. Então, é o mínimo que um fundo imobiliário precisa entregar para compensar a gente investir em renda variável do que renda fixa, né? Então, toda vez que você for analisar um fundo, analise a taxa de administração e a taxa de performance, porque no final das contas, isso aí está saindo do seu bolso antes de você receber o aluguel. Quanto maior a taxa, menor é o seu rendimento. Distribuição geográfica. Aqui já entra uma parte um pouquinho mais analítica, né? Quantidade de imóveis, contratos, média dos contratos. Isso aqui é sempre bom a gente analisar, principalmente quando a gente está analisando um fundo de tijolo, porque o que a gente quer saber no fundo de tijolo? A gente quer saber quantos imóveis aquele fundo tem para saber se não tem concentração, qual que é a distribuição geográfica para saber se não está tudo concentrado somente em um único local, qual que é a média dos contratos, aqueles imóveis junto com os inquilinos ali, eles têm um contrato mais amarrado por mais tempo, que segura mais o inquilino ali naquele imóvel. Tudo isso faz sentido a gente analisar, porque quanto melhor for o imóvel, quanto mais diversificado for os imóveis do fundo e quanto melhor for a base de inquilinos com contratos mais longos, isso aí facilita uma renda mais previsível para o fundo. Então vamos dar uma olhadinha aqui no relatório. Essa distribuição geográfica aqui no Gary 11, hoje o fundo tem 39 ativos e ele tem aqui algumas tipologias, né? 74% dos imóveis do fundo são de renda urbana, 26% são de logística e eles estão aqui em 14 estados do Brasil. Então aqui a gente pode ver o mapinha, né, com a distribuição aqui e a gente tem uma diversificação bacana aqui, né? São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Mato Grosso, então a gente tem vários estados. Já o ALSR11, ele tem uma concentração maior aqui no estado de São Paulo, né? Então 66% dos imóveis estão aqui na Grande São Paulo e 15% estão aqui no estado de São Paulo, que são as proximidades aqui. Um pouco está no Rio Grande do Sul, um pouco no Rio de Janeiro. Então, em relação a essa distribuição geográfica, o Gary 11 também leva vantagem porque é um pouco mais diversificado. Na quantidade de imóveis, o Gary 11 tem 39 imóveis, o ALSR 11 tem 23. Então, aqui mais um pontinho para o Gary 11. Na parte dos contratos, os contratos aqui são basicamente iguais. A gente pode ver aqui que 100% dos contratos de locação vigentes do ALSR 11 são ativos. Então, são contratos que, se o inquilino quiser sair, ele tem algumas burocracias ali. E o Gary 11 também são contratos 100% atípicos com multa integral. Então, isso daí dificulta que o inquilino saia por qualquer motivo, traz uma renda mais previsível para o cotista. A parte dos contratos e a média dos contratos, tanto aqui no ALSR 11 quanto no Gary 11, são contratos 100% atípicos. Então, isso aí amarra mais o inquilino ali no imóvel e dificulta que ele saia por qualquer motivo. E o prazo dos contratos, no caso aqui do Gary 11, o prazo é de 12 anos e no ALSR 11 os contratos também são 100% atípicos, com contrato médio aqui de 9,8 anos. Então, nesse caso aqui, o Gary 11, ele também vai levar uma vantagem pequena, né? No caso aqui, os dois são atípicos, então o ponto sai para os dois. E aqui, no caso da extensão dos contratos, o Gary 11 tem um contrato um pouco mais longo. Já que a gente analisou a quantidade de imóveis, os tipos de contratos e também a diversificação, a gente tem que analisar o quê? Vacância e concentração. A vacância significa quantos espaços vazios a gente tem sem receber aluguel dos imóveis que o fundo tem. Então, quanto menos vacância, melhor. E a concentração é para entender se desses imóveis que o fundo tem algum inquilino que tem uma concentração muito grande. Por exemplo, o fundo tem 10 imóveis, só que 5 imóveis são locados para uma única empresa. Então, ele tem uma concentração de 50% da renda em um único inquilino. Isso aí é perigoso porque caso aconteça alguma coisa com esse inquilino, o fundo fica sem receber 50% da renda. Então, isso a gente tem que saber analisar, a gente tem que ficar de olho nisso, porque muitos fundos podem ser fundos muito bons, só que eles também podem ter muita concentração. Se acontece alguma coisa, principalmente nesse momento de taxa de juros mais altas, muitas empresas entrando em recuperação judicial, se a gente pega algum fundo muito concentrado, a gente pode ter dor de cabeça. No caso aqui da vacância, tanto do Gary 11, tanto do ALSR 11, o Gary 11 tem 0% de vacância e o ALSR 11 também tem 0% de vacância. Então a gente pode voltar para nossa tabela aqui. Nesse caso, os dois fundos vão receber aqui a pontuação. Isso aí é muito bom. A parte de concentração, a gente pode notar aqui que dos inquilinos aqui que o Gary tem, uma fatia muito grande tá concentrada aqui em Carrefour, outra tá na BAT, mas 35% da receita do fundo vem da rede Carrefour, principalmente agora que ele comprou aqueles 15 novos imóveis, né? Então isso aqui é uma concentração que, por mais que o fundo seja diluído, tenha bastante imóveis, se caso acontece alguma coisa com o Carrefour, esse fundo aqui ele pode sofrer bastante. Eu até trouxe uma notícia recente aqui que
que o Carrefour Brasil vai sair da bolsa. Então, isso daí pode dificultar um pouco mais essa questão de análise mais criteriosa de como estão os fundamentos da rede de supermercados. Pode ter um pouco mais de distância entre a informação que é recebida pelo fundo e a informação que realmente está acontecendo na DRE da empresa, que é uma empresa estrangeira. Então, tudo isso aqui pode ir acarretando em algumas coisas que pode influenciar diretamente no preço da cota. Eu já tô até adiantando isso aqui para vocês, tá? Porque por mais que a rede Carrefour lá da gringa esteja tendo lucros, esteja crescendo, a rede Carrefour Brasil, ela vai deixar a bolsa e isso daí pode até trazer um pouco de volatilidade nas cotas do GARI 11. Mas enfim, a gente tem que ficar de olho nisso aqui, por mais que o fundo seja diversificado, ele tem uma certa concentração e isso aí a gente tem que ficar de olho. Então aqui, no caso do GARI 11, tem essa concentração no Carrefour. No caso aqui do ALZR11, a gente nota que tem algumas concentrações em alguns grupos de inquilinos. Não são concentrações específicas em algumas empresas. Mas nesse ponto aqui, o ALZR11 leva vantagem em relação ao GARI 11. Então vamos colocar aqui, 35% de concentração está no Carrefour no GARI e 31% está no grupo de inquilinos. A concentração do ALZR11 é menor. Aqui na parte de alavancagem e cobertura de caixa, a gente está analisando a dívida do fundo. Porque o fundo, ele não pode pegar dinheiro emprestado, mas ele também pode se alavancar para conseguir fazer uma certa compra. Só que fundos muito alavancados, eles acabam entrando em dívida que vai descontando todo mês ali o carnezinho gostoso que a gente sempre costuma dizer, né? Isso daí vai saindo do dinheiro do cotista. Se o fundo está muito alavancado, o rendimento acaba sendo menor. Na alavancagem, o GARI 11 tem uma alavancagem de 26%, o que ainda é considerado uma alavancagem saudável, tá? Uma alavancagem acima de 30% ou 40%, dependendo do tipo da dívida, já é uma alavancagem muito alta, tá? Mais acima de 40%, 30% ainda é considerado uma alavancagem saudável. E o fundo também tem que ter disponibilidades para ele conseguir ir honrando com esses pagamentos, né? No caso aqui do GARI 11, eles fazem uma dívida casada, posso explicar melhor para você em outros vídeos, mas ele também tem uma disponibilidade de caixa que cobre 9 anos do fundo. Então isso aí é um ponto muito positivo. No caso aqui do ALZR11, a alavancagem está em 22%, só que o fundo tem uma posição em caixa que cobre 2 anos das dívidas. Então, nesse ponto aí, as duas alavancagens estão saudáveis. No caso, como a alavancagem do ALZR11 é um pouquinho menor, vamos colocar um ponto aqui para ele, mas o caixa do GARI é maior, vamos colocar um ponto aqui para o GARI. Então aqui a gente conseguiu entender quais são os indicadores que realmente valem a pena a gente analisar quando a gente está fazendo uma comparação entre um fundo e outro. No caso aqui, vamos ver quantos pontos a gente teve para o GARI. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pontos para o GARI e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos por ALZR11. Só que o que vai fazer mesmo a gente olhar para esses dois fundos e entender se é ou não é uma oportunidade é a gente fazer o preço teto e a margem de segurança. Nos critérios aqui mais fundamentalistas, a gente pode dizer que o GARI 11 leva vantagem porque está um fundo um pouco mais interessante em relação à robustez, em relação à diversificação, em relação aos ativos que ele tem em carteira. Mas vamos fazer aqui o preço teto e eu já vou deixar para vocês aqui essa planilha para você poder baixar gratuitamente aí e poder fazer o preço teto dos seus fundos, tá? No caso aqui, pra gente ganhar tempo, eu já peguei as informações, depois você pode fazer aí com todos os fundos da sua carteira, tá? É só você colocar o preço da cota no momento em que você tá fazendo aqui o cálculo do preço teto, o dividendo nos últimos 12 meses que o fundo pagou, pegar o título mais longo aqui, eu peguei o IPCA 2050 lá no Tesouro Direto, que hoje tá com o IPCA mais 6,90, e que eu coloquei uma taxa de prêmio. O que significa essa taxa de prêmio? Quanto eu quero ganhar mais do que o Tesouro IPCA para que compense eu investir em fundo imobiliário e não num título do Tesouro Direto. Então eu posso brincar com isso aqui com 1%, 2%, 3%, e eu vou achar o preço ideal, que seria o preço teto, até que preço eu posso pagar nessas cotas, e também a margem de segurança que eu tenho em relação ao preço da cota no momento. No caso aqui, o GARI 11, hoje, com uma cota de R$ 8,79, o preço teto seria de R$ 11,80, eu tenho uma margem de segurança de 34,22%. E o ALZR11 a R$ 10,04, eu posso comprar ele até R$ 10,45 e eu tenho uma margem de segurança de 4,8%. Então, fazendo isso aqui de forma bem objetiva, hoje a gente entende que o GARI 11 tem uma margem maior do que o ALZR11. Então, vamos colocar aqui que essa margem está mais interessante, né? O preço teto aqui, a gente pode colocar um ponto aqui para os dois, porque
porque basicamente o que mostra mesmo pra gente é a margem de segurança. A margem de segurança do GARI 11 está um pouco maior. Então, resumidamente, o que a gente consegue entender olhando para essa comparação que a gente fez aqui dos dois fundos, pegando os indicadores, fazendo o preço teto, entendendo o que os dois fundos têm de bom e o que eles estão entregando. Hoje o GARI 11 está entregando uma performance melhor e também está com uma margem maior do que o ALZR11. Porém, o risco dele também é um pouco maior por conta das concentrações que ele tem aqui em Carrefour e também a alavancagem, que está em 26%. Por mais que os dois fundos estão performando muito bem, a gente tem que fazer essa análise um pouco mais criteriosa para a gente entender o que a gente está olhando realmente para o fundamento, entender até que preço a gente pode pagar. Mas hoje, nessa comparação, o GARI 11 está levando a melhor. Você curtiu entender um pouco mais sobre como funciona essa parte mais analítica dos fundos imobiliários? Então você vai gostar demais de aprender junto comigo como aumentar em até 5 vezes mais a sua renda mensal com fundos imobiliários. Dentro do Renda com FI, eu te ensino tudo isso aqui que eu passei nesse vídeo e muitos outros fundamentos para você conseguir rentabilizar muito mais a sua carteira de fundos imobiliários. Talvez você esteja investindo aí e você não tenha uma comunidade para você conversar com outros investidores, você não tem um acompanhamento de perto aí dos seus dividendos para entender se a sua carteira pode ou não pode render mais. E dentro do Renda com FI, eu te ensino exatamente isso aqui que eu estou mostrando para você e muitos outros fundamentos para você conseguir acelerar a sua renda mensal e você também conseguir montar uma carteira de fundos imobiliários, seja do zero ou se você já investe, melhorar ainda mais os seus rendimentos. Só você escanear esse QR Code que está aqui na tela, que lá eu te ensino todo passo a passo, do zero até o avançado sobre fundos imobiliários, e eu tenho certeza que isso aí vai fazer muita diferença na sua renda mensal. Então clica no link que está aqui na descrição, faça a sua inscrição no Renda com FI ou escaneie esse QR Code para você ter mais informações, porque lá dentro eu te ensino tudo sobre fundos imobiliários. Se você gostou desse vídeo, não esquece de comentar aqui embaixo qual fundo híbrido, na sua opinião, é o melhor, e me deixa também 2 fundos aqui que você gostaria de ver uma comparação nesse estilo, pegando os fundamentos, pegando o preço teto, entendendo a margem de segurança. Te vejo no próximo vídeo.